Da onde começou a empresa do senhor, né? O consultório, como é que começou? Como é que começou a carreira? Quanto tempo o senhor tem de carreira? Porque o mais importante é a gente primeiro saber, antes da empresa, saber quem é o CPF, né? Quem é a pessoa, quem é o Dr. Fernando, para que as pessoas elas possam se conectar e entender. Porque muitas das vezes, de empresa para empresa, tem várias empresas por aí, né? Verdade. E as pessoas elas se conectam com pessoas, isso é mais importante. Então, acho que o senhor pode utilizar o tempo que o senhor precisar para se apresentar, da onde começou, como surgiu, e aí começa a falar da onde... Bom, eu me formei, eu sou oriundo da Universidade de São Paulo, da USP. Eu fiz a USP em Ribeirão Preto. Que eu nasci, fui criado em Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo. Uma cidade simples ali. E acabei indo para Ribeirão, que era 1 hora de viagem ali de Araraquara. E uma faculdade muito boa. Então eu consegui passar, foi tudo legal, fiz a faculdade. E eu sempre tive uma pegada assim mais científica, de fazer pesquisa, estudar. Eu fui caminhando por essa área. Fiz a faculdade, eu fiz a residência lá também na USP. Eu passei na época em primeiro lugar na residência, era um negócio pesado, né? Mas fui lá. Naquela época estudar pra fazia faculdade. Bem feito, acho que ainda tento fazer. Fiz a residência e como eu tinha essa pegada aí de pesquisa, eu pedi, na época, que foi uma coisa mais ousada ali, para fazer o doutorado junto com a residência. O comitê de pós-graduação da USP aceitou, falou assim, tá bom, você já tem até alguns trabalhos publicados, alguma coisa assim, pode fazer. E nesse meio tempo amadureceu a ideia da hematologia. Por quê? Na época estavam começando os primeiros passos ali dos transplantes de medula. O transplante de medula óssea, ele envolve muito o sistema imune. Mudar, alterar o sistema imune, mudar e alterar as células. E isso sempre me encantou. E eu acabei indo para a hematologia. A hematologia lida aí com doenças do sangue. Entendi. Anemias, distúrbios aí de plaquetas, que é um elemento que faz a coagulação do sangue. Certo. E os tumores. Principalmente assim, linfomas, leucemias, né? Por quê? Porque são todas doenças transplantáveis. A gente faz parte do tratamento dessas doenças o transplante de medula. Sim. Como isso tudo parecia que era muito, muito próximo aí com o que eu desejava, eu fiz a residência, depois primeiro a gente fazia 1 ano de clínica médica geral e depois a hematologia. Fiz a hematologia, emendei o doutorado e toda essa parte laboratorial para fazer transplante tem que ter coleta de células-tronco, congelar células-tronco, tem algumas coisas, algumas estratégias, e eu fiz tudo isso. E então, rapidamente, tinha uma formação bacana. Sim. Eu estava pronto mais ou menos, eu terminei em 92, fiz a residência, doutorado, em 98 eu estava pronto. Andei por alguns lugares, saí do país, voltei. E um lugar interessante que me pareceu foi São José. Engraçado, né? Por quê? Era assim... Não tinha nada em São José. Na área não tinha nada. 27 anos atrás, né? 27, né? E sabe aquela coisa de... o espírito, eu tenho um pouco isso. Agora estou ficando mais velho, diminui, mas... Não, fica mais avançado. É a história de ir para um lugar que não tem nada e montar tudo. Então, de montar do nada e fazer, e brigar, e ir atrás... Eu tenho essa pegada. E São José, assim, caiu como uma luva. Então é um centro de pesquisa, na verdade. O centro de hematologia hoje ele consegue fazer pesquisa, mas muito mais assistência. A gente faz transplantes e o tratamento de pacientes aí. Quando a gente começou aqui foi bem difícil em função de... Como não tinha nada... Mão de obra, estrutura. Eu fico imaginando, 27 anos atrás, né? Isso, que aí chegou o Evandro e a gente sempre se deu muito bem. Mas é a política de saúde, né? Na época, a ideia, em geral, é sempre encaminhar para São Paulo doenças assim.
E eu fui meio água mole em pedra dura, tentando, falando, vamos tentar tratar aqui, mas óbvio que tem custo isso, é caro, mas o SUS tem financiamento. É ruim? Vá lá, mas tem o financiamento, tem as políticas. Sim. Eu só queria implantá-las. Sim. E com o tempo acabou dando certo. Eu tratei a primeira paciente de leucemia aqui, foi no Pio 12, e ela hoje tem 2 filhos, eu encontro ela por aí, é uma senhora já. A primeira que o senhor tratou foi quanto tempo atrás? Eu estava aqui, né, tínhamos começado em 2002, acho. 2002. Então, em 98 o senhor veio para São José, iniciou em 98, 2002, ou seja, 4 anos depois, é isso? 4 anos depois o senhor começou o tratamento. Conseguiu. Todo esse tempo, Leandro, implantando serviço, treinando o pessoal que estava interessado, sim, convencendo diretores de hospital aí a gente começar alguma coisa. Na época o Pio 12 era um hospital muito forte, né, na região. É ainda, né? Em oncologia. Né? Então, era ali e tudo começou ali. E dali, caminhar para os transplantes foi uma questão de tempo também. Né? Certo. O doutor Evandro, ele está com o senhor já desde o começo, é isso? Desde o começo, 1 ou 2 anos de diferença que ele chegou depois. E foi assim, um achado, né? Evandro é aquele parceiraço, assim, sabe? A época ruim, nós estamos juntos. A época boa, estamos juntos. Não tem brigas em função de nada, não. A gente sempre caminha junto. Né? Tem que levar. Que ser, velho, porque passa perrengue junto, as famílias se conhecem, você acaba virando meu irmão, assim, sim, né?